Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria falar um pouquinho sobre o Tribunal do Júri, já que muitos me indagam acerca desta questão. E eu queria falar sobre um ponto importante que muita gente não fala para que o advogado desenvolva bem e, consequentemente, se torne um grande tribuna, se torne um grande tribunal ali do júri e tenha uma atividade totalmente substancial e inovadora. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, ou a grande maioria, acaba se fiando na questão processual propriamente dita. Ou seja, entender a primeira fase, a segunda fase, entender o jogo processual dentro do processo penal ali do Tribunal do Júri, entender o processo de acordo com o Código de Processo Penal, de acordo com a doutrina processual penal, mas acaba se esquecendo de um outro ponto principal que eu já vou falar. Claro, entender o processo em si, entender as fases, entender o trâmite, entender a primeira fase, entender a segunda fase, isso é importante? Evidentemente, mas isso é mais do mesmo. Todos os advogados precisam saber disso para atuarem lá no Tribunal do Júri. Se você quer ser um tribuna, se você é um tribuna, você precisa, de fato, entender isso. Mas isso é o mais do mesmo. O que eu estou falando aqui, o que eu quero trazer aqui não é isso. Eu estou falando da questão da inteligência emocional. É você, advogado, se entender. É você, advogado, entender que você precisa de um equilíbrio na hora que estiver atuando no Tribunal do Júri. É você, advogado, entender que você precisa de um equilíbrio para você compreender quais são os seus pontos positivos, seus pontos negativos e saber utilizá-los. É você, advogado, compreender que não basta saber o processo em si, mas que você precisa entender mecanismos interdisciplinares fora do processo penal para você saber como falar, como agir, como se portar, se tem que falar alto, se tem que falar mais baixo, se você precisa atuar com mais agressividade em determinados pontos, se você precisa ser mais calmo em determinados pontos. É isso. É você agir com inteligência emocional. Por isso que muitos advogados conhecem bem o processo, conhecem bem todo o trâmite processual, conhecem bem a doutrina, mas não conseguem ter êxito ou não conseguem ser grandes tribunas porque não se conhecem. Porque não possuem uma inteligência emocional. Não estou falando de inteligência cognitiva, estou falando de inteligência emocional, de equilíbrio, entender quais são os pontos positivos, os pontos negativos, como me portar, como falar para me tornar um grande tribuna. Ser um tribuna não é tão somente gritar, não é tão somente falar berrando, ou criar um show, ou trazer o protagonismo para si. Não. O tribuna não pode ser o protagonista. O tribuna tem que chamar a atenção para outras coisas. O tribuna não é o centro da atenção. O centro da atenção é o paciente, o réu, né? O paciente, a pessoa a qual o tribuna, seja ele advogado criminalista, seja ele um defensor público, esteja ali protegendo, esteja ali salvaguardando, esteja ali defendendo. Inteligência emocional. É claro que aqui não dá para falar os pormenores, mas nós precisamos trabalhar esses pontos antes de qualquer coisa para saber atuar no júri. Porque só assim você consegue desenvolver equilíbrio, força no racional, mas também no emocional. E nesse sentido, ter o equilíbrio exato para que você fale bem, para que você desenvolva bem, para que você ataque bem as questões, para que você, de fato, defenda bem o seu paciente. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir sobre esses pontos? Ou você só se preocupa com a questão processual em si? É claro que isso é importante. Como eu disse antes, sem isso você não faz. Mas isso é o mais do mesmo. O que você está fazendo, além desses pontos, para se tornar um tribuna diferenciado, para se tornar um tribuna totalmente inovador e, nesse sentido, ter a sua atividade ali dentro do júri de forma substancial. Já parou para refletir sobre isso? É claro que nós temos que falar mais sobre esses pontos, mas busque essa ideia, trabalhe a inteligência emocional. E isso você não vai conseguir dentro do direito, mas fora do direito. Reflita sobre isso, pense sobre essas questões. Só assim você vai se tornar um grande tribuna. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus, beijo muito grande e nunca se esqueça, avante
sempre.